Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha só, falávamos, ao encerrar o bloco anterior, sobre a questão da ilicitude. Então, falávamos aqui sobre a questão do segundo elemento do crime, dizíamos que existe uma presunção relativa de que o fato típico é também ilícito, dizíamos que, diante dessa situação, claro que nós falaremos na possibilidade da existência de excludentes, e essas excludentes de ilicitude são também chamadas de justificantes ou ainda causas de justificação. É a partir daí que eu vou retomar. Então, dizíamos aqui, vou colocar que as justificantes, elas podem ser justificantes gerais, também chamadas de genéricas, ou justificantes especiais, também chamadas de específicas. Dizíamos que essas gerais são aquelas que vão se aplicar aos crimes de um modo geral, e não apenas para um ou outro crime especificamente, e que elas vão se dividir em justificantes gerais legais, ou seja, previstas em lei, que a gente já mencionou, são aquelas que se encontram no artigo 23 do Código Penal, e temos uma que é supralegal. Pois bem, e aí, antes da gente voltar para dar ênfase aqui a essa questão das justificantes gerais, também chamadas de genéricas, é importante a gente tecer considerações sobre essas justificantes que nós chamamos de especiais ou específicas. O que seriam essas justificantes especiais ou específicas? Já antecipamos, ao terminarmos o bloco anterior, que seriam aquelas excludentes de ilicitude que diriam respeito a determinado crime especificamente. Então, são excludentes de ilicitude que não estão na parte geral do Código Penal. São excludentes de ilicitude que podem vir ali em determinado tipo penal. Trago exemplos. O artigo 128 do nosso Código Penal, que traz as hipóteses de aborto permitido. A gente lembra que no Código Penal são duas as hipóteses de aborto permitido, né? O aborto chamado de necessário, que é aquele em que existe risco de vida para a gestante, e o segundo, que é chamado por alguns de aborto sentimental, que é aquele em que a gestação é oriunda do crime de estupro. E a gente sabe também que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acrescentou uma terceira hipótese em que se permitiria esse abortamento, que seria a hipótese do feto com anencefalia, que na dicção da decisão do Supremo Tribunal Federal não seria uma espécie de aborto, mas sim uma interrupção terapêutica da gravidez. Bom, mas o fato é o seguinte, quando a gente traz essa situação aqui, quando a gente para pensar, vou ficar especificamente na primeira hipótese de aborto permitido, que é o aborto necessário, né? Também chamado de aborto terapêutico, que é esse em que existe risco de vida para a gestante. Ora, havendo risco de vida para a gestante, então opta-se pela interrupção da vida humana intrauterina para que se preserve a vida humana extrauterina. É o chamado aborto necessário. Mas o que seria isso, meus amigos, se não um caso específico de estado de necessidade? Eu quero que você perceba que, ainda que não houvesse esta previsão de aborto permitido, este é um caso no qual o aborto não seria crime. Ainda que o artigo 128 não dissesse expressamente que nesse caso não tem aborto, nós não teríamos crime porque seria uma das hipóteses de estado de necessidade, que já está lá no artigo 24, definido no artigo 24, previsto no artigo 23, inciso de número 1, e definido no artigo 24 do Código Penal. Só que essa é uma hipótese tão relevante que, para que não houvesse nenhuma margem de dúvida na aplicação da lei no caso concreto, o legislador fez questão de deixar expresso também na parte especial que, neste caso, não haveria que se falar em crime. Então, eu reitero, o que é essa hipótese de aborto permitido, se não uma hipótese de excludente de ilicitude prevista expressamente na parte especial do Código Penal? Então, esse é um exemplo daquilo que nós chamamos de justificantes especiais ou justificantes específicas. São essas justificantes, meus amigos, que se aplicam especificamente a determinado crime ou a determinados crimes, e não para os crimes de um modo geral, como aquelas que se encontram lá na parte geral do Código.
Um outro exemplo a gente pode extrair lá do artigo 146 do Código Penal, que traz o crime de constrangimento ilegal. Só para a gente entender, constrangimento ilegal, o constrangimento ilegal ocorre, é um crime contra a liberdade individual, ele ocorre quando alguém, mediante violência ou grave ameaça, constrange alguém a fazer o que a lei não manda ou a não fazer ou permite, ou a não fazer aquilo que a lei permite. Então veja, então alguém utilizando violência ou grave ameaça constrange alguém. É importante lembrar que o verbo constranger aí não é no sentido de gerar constrangimento, no sentido de gerar algum tipo, não. Constranger aí, né, nesse e em tantos outros tipos penais em que aparece esse verbo, como por exemplo no crime de estupro, o verbo constranger aí em matéria penal significa submeter, subjugar, compelir, obrigar a fazer. Então, quando se diz que mediante violência ou grave ameaça vai constranger outrem a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite, significa dizer, vai obrigar este outro a fazer o que a lei não manda ou a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite. É essa a ideia, eu vou obrigar o sujeito a fazer isso. Então, isso, claro, desde que o constrangimento ilegal não constitua um crime mais grave. Porque, por exemplo, constranger alguém a prática do ato sexual mediante violência ou grave ameaça, por óbvio, não é crime de constrangimento ilegal, é crime de estupro. Se for constranger alguém a não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa com a finalidade econômica, também não é constrangimento ilegal, é crime de extorsão e por aí afora. Então, é por isso que esse constrangimento ilegal, ele funciona como um soldado de reserva. Esse constrangimento ilegal é uma espécie aqui de crime subsidiário, né? Ou seja, para quando eu não tenho uma hipótese de constrangimento mediante violência ou grave ameaça, constituindo um crime mais específico. Mas por que eu estou falando de constrangimento ilegal? Claro que eu estou contextualizando para você lembrar o que é constrangimento ilegal, mas por que eu estou falando de constrangimento ilegal se o nosso tópico aqui diz respeito justamente a justificantes específicas? É que exatamente nós temos no próprio artigo 146 uma hipótese na qual expressamente não haveria constrangimento ilegal. Qual é a hipótese? É aquela hipótese na qual, meus amigos, o agente ele vai obrigar o sujeito a não... Ele vai utilizar a violência ou a ameaça para impedir o sujeito de praticar o suicídio. Então, por exemplo, imagina o sujeito está... E aí lembrando que o suicídio não é crime, porque não existe crime de autolesão. O que é crime é induzir, instigar ou prestar auxílio para que outrem cometa o suicídio. Mas o próprio sujeito, quando vai se suicidar, muito embora a vida seja um bem jurídico indisponível, mas tentar ceifar a própria vida não é crime, porque, como eu disse, não existe crime de autolesão. Então, imagine que alguém está no alto de um prédio, está ali em uma balaustrada, na iminência de se atirar e se arrebentar no chão, quer acabar com a própria vida, e uma outra pessoa, percebendo aquela situação, e na tentativa de salvar a vida daquele que quer, em um ato de desespero, acabar com a própria vida, esse alguém chega sorrateiramente por detrás do pretenso suicida, sem que o suicida perceba a sua presença, e este alguém, então, puxa o suicida e retira-o do frontispício ali da balaustrada, puxando-o para dentro, e esse suicida ele cai no chão, se arrebenta, sofre algumas lesões. Perceba que, a rigor, o sujeito que puxou o suicida, em tese, ele poderia responder, se eu não tivesse uma previsão expressa na lei, em tese ele comete pelo menos o fato típico do constrangimento ilegal, porque ele emprega a violência para obrigar o sujeito a fazer aquilo que a lei não proibiu, já que não existe o crime de suicídio. No entanto, claro que, mesmo que eu não tivesse uma previsão expressa no artigo 146, também me parece bastante evidente que seria um caso de estado de necessidade, porque ele violenta a integridade física da vítima para impedir que aquela vítima sacrifique a própria vida. Então isso é estado de necessidade. Eu sacrifico um bem jurídico de menor importância para salvaguardar um outro bem jurídico de maior importância. Essa é a ideia básica do estado de necessidade. E aí, meus amigos, vejam o que é que nós temos aqui. Só que nesse caso, como eu disse, me parece que cairia no estado de necessidade como excludente geral. Só que eu nem preciso recorrer ao estado de necessidade, porque é o próprio artigo 146 do Código Penal que nos diz que não haveria crime de constrangimento ilegal em uma situação como essa, em que o sujeito intervém para salvar alguém da prática suicida. Então, o que é isso? É um excludente de licitude específica para o constrangimento ilegal. E também no constrangimento
constrangimento ilegal, também se diz que o médico também não cometeria esse crime se porventura a revelia do consentimento do paciente ele fizesse uma intervenção cirúrgica para salvar-lhe a vida, também não cometeria o crime de constrangimento ilegal. E aqui eu não estou entrando na discussão sobre eventual dever ético do médico de acordo com o Conselho de Medicina, o Código de Ética, não, estou falando exclusivamente dentro da perspectiva do direito penal, que esse médico não cometeria o crime de constrangimento ilegal por expressa afirmação do artigo 146 do Código Penal, tá bom? Então, nesses exemplos aqui do aborto, do constrangimento ilegal, a gente percebe que nós temos hipóteses expressas de excludente de ilicitude, são excludentes de ilicitude específicas para esses tipos de crime e, portanto, chamadas de excludentes de ilicitudes específicas ou especiais. Aí eu volto agora para estas outras excludentes de ilicitude às quais nós nos referíamos, que são as excludentes gerais. As excludentes gerais, nós temos 4 no artigo 23 do Código Penal, são as excludentes legais, e temos uma que é supralegal. Quais são as excludentes legais? O artigo 23 do Código Penal, no seu inciso de número 1, nos traz o estado de necessidade. O mesmo artigo 23, no inciso de número 2, nos traz a legítima defesa. No inciso de número 3, nós temos o estrito cumprimento de um dever legal e também o exercício regular de direito. Lembre que as duas últimas excludentes estão no mesmo inciso, é o inciso de número 3. E eu coloco aqui na tela agora esse artigo 23 para que a gente compreenda. Daqui a pouco, eu já antecipo que daqui a pouco a gente vai fazer uma análise mais detalhada do parágrafo único que trata da questão do excesso. No momento não nos interessa o parágrafo único, nos interessa apenas o caput e os 3 incisos. Então, vê comigo aí na tela, eu já coloco aí, tá aí, exclusão de ilicitude. Antes mesmo de começar a leitura do artigo 23, eu já chamo a sua atenção para essa expressão que está aí na frente, né? Exclusão de ilicitude, ou seja, essa rubrica do artigo 23, exclusão de ilicitude. Para reiterar algo que eu já disse aqui em outro momento, né? No bloco anterior, quando eu falava dessas discrepâncias terminológicas em relação a esse segundo elemento do crime, que alguns optam pela expressão antijuridicidade e a maioria entende ilicitude e antijuridicidade como expressões sinônimas, e eu dizia, olha, particularmente gosto muito da expressão ilicitude porque ela não gera confusão, já que é a opção adotada pelo legislador. O legislador utiliza a expressão ilicitude quando no artigo 23 ele fala das hipóteses de exclusão da ilicitude. Pois bem, está aqui exatamente aquilo que eu já havia comentado, é o próprio legislador quem emprega a expressão ilicitude. Agora sim, analisando o caput do artigo 23, está escrito aí, não há crime quando o agente pratica o fato. Olha, este não há crime, fica bastante evidente que para o nosso legislador, realmente a ilicitude é um dos elementos do crime, porque ele começa falando sobre a exclusão da ilicitude e aí ele vai nos dizer que não há crime. É por isso que, doutrinariamente, não há a menor dúvida de que a ilicitude é um dos elementos integrantes do conceito analítico de crime. Então, por isso, exclui a ilicitude e não há crime. E aí ele diz, não há crime quando o agente pratica o fato, lembra que agente é sinônimo de sujeito ativo. Então, vamos lá. Então, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso de número 1, em estado de necessidade, inciso de número 2, em legítima defesa, inciso de número 3, em estrito cumprimento de dever legal e também no exercício regular de direito. Então, como eu dizia, as duas outras excludentes estão aqui, ambas previstas no inciso de número 3. Só que eu avanço com vocês para deixar claro o seguinte, olha, é interessante a gente perceber então que essas 4 excludentes são excludentes legais, porque elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Só que o estado de necessidade, além de previsto no artigo 23, está definido no artigo 24. E a legítima defesa, além de estar prevista no artigo 23, está definida no artigo 25. Por outro lado, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito, ambas previstas no inciso 3 do artigo 23, não foram definidas em lei. Porque o artigo 24 define estado de necessidade, o artigo 25 define legítima defesa e o artigo 26 já é outro tema, porque aí a gente já começa o tema imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade.
Então, quando a gente trata do tema excludente da ilicitude, a gente tem esses 3 artigos. Esse artigo 23 que eu coloquei na tela, o artigo 24 que define estado de necessidade e o artigo 25 que define a legítima defesa. Aí eu reitero que o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito não são definidos em lei. Eles são excludentes legais, porque estão previstas em lei, mas não foram definidos em lei. Quem define, quem delimita o âmbito de abrangência do estrito cumprimento de um dever legal e do exercício regular de direito é a doutrina, obviamente também a jurisprudência, mas a lei não definiu esses 2 institutos. A lei definiu apenas o estado de necessidade e a legítima defesa, tá bom? Volta comigo aqui para a tela anterior. Como eu disse aí, o parágrafo único trata do excesso punível, a gente vai falar dele, mas não agora, a gente fala daqui a pouco. Então volta comigo na tela anterior. Aí na tela anterior eu dizia que a gente tem uma causa de excludente de ilicitude geral, de caráter supralegal. Meus amigos, eu estou me referindo ao consentimento do ofendido. Supralegal é realmente consentimento do ofendido. Realmente supralegal, haja vista ao fato de não estar previsto em nossa lei. Em algumas legislações, o consentimento do ofendido é expresso em lei. É o que acontece, por exemplo, no Código Penal português, que é de 1995, e prevê expressamente o consentimento do ofendido como uma causa de exclusão de ilicitude. No atual Código Brasileiro não há essa menção e por isso que é tido como uma causa supralegal. Tá? Então, consentimento do ofendido, sim, poderá excluir a ilicitude, mas como uma causa supralegal, haja vista ao fato de não estar previsto em lei como uma hipótese de justificante, tá bom? Olha, dito isto, aí eu quero trazer aqui para vocês mais algumas considerações antes da gente falar do excesso, mais algumas considerações ainda sobre a ideia de ilicitude. Que mais que eu quero trazer aqui sobre ilicitude? Olha, eu quero te lembrar aqui algumas questões importantes, meus amigos, sobre ilicitude. Algumas questões, eu repito, importantes sobre ilicitude. Por exemplo, eu quero lembrar aqui com vocês, efetivamente quero lembrar aqui com vocês, deixa eu colocar aqui em outra tela, essa aqui eu não estou conseguindo apagar, é uma tela que a gente já utilizou, mas vou colocar aqui na outra tela. Olha bem, eu quero lembrar aqui com vocês o seguinte, quando a gente fala em ilicitude, é muito importante que a gente lembre que antigamente se diferenciava a ilicitude em ilicitude formal e material, da mesma forma que a gente faz hoje com a tipicidade. Então, antigamente se falava na ilicitude formal e ilicitude material. O que era ilicitude formal? Ilicitude formal é aquilo que a gente chama de ilicitude hoje, ou seja, a contrariedade do fato típico à ordem legal. Isso é ilicitude, que outrora era chamado de ilicitude no aspecto formal. Mas o que era ilicitude no aspecto material, que hoje quase ninguém mais fala? A ilicitude no aspecto material era a danosidade social provocada com a conduta, o que acabava reverberando na violação do bem jurídico. E por isso que hoje não se fala mais nisso, porque desde que se desenvolveu a ideia da tipicidade material, aquilo que era ilicitude material ficou sem sentido, porque o que era ilicitude material hoje é analisado na tipicidade material. É por isso que hoje a gente não fala mais nesse desdobramento da ilicitude, a gente fala na unicidade da ilicitude. Então, quando você encontrar isso, unicidade da ilicitude, o que é isso? Ora, unicidade da ilicitude significa exatamente dizer que, atualmente, para o entendimento majoritário, a gente já não tem a ilicitude desdobrada em ilicitude formal e ilicitude material. A ilicitude é uma só. E o que é ilicitude? É essa contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico, ou seja, a ordem legal, tá bom? Outro aspecto importante aqui sobre a ilicitude, meus amigos, olha, eu quero lhe lembrar aqui que os 3 elementos do crime, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, eles devem ser analisados necessariamente nesta ordem. Necessariamente nessa ordem. Ou seja, eu não vou fazer juízo de valor sobre a ilicitude se eu não já tiver a certeza de que eu tenho um fato típico. A título de exemplo, pense no crime aqui, ou melhor, no crime não, né? Pense na conduta que nós vamos chamar de furto famélico. Furto famélico é o furto perpetrado por aquele que está morrendo à fome. Então está morrendo de fome, ou outra pessoa está morrendo de fome, e ele vai furtar para se alimentar ou para alimentar outra pessoa. Isso é furto famélico. Esse é um exemplo clássico de estado de necessidade.
Né? Estado de necessidade é isso, é o sacrificar algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. E esse é um exemplo claro, evidente de estado de necessidade. Quer dizer, eu estou sacrificando o bem jurídico patrimônio para salvaguardar o bem jurídico vida, que é de maior importância, por óbvio. Seja a própria vida, seja a vida de terceiros. Essa é a ideia de estado de necessidade. Mas perceba, o sujeito que furtou um pão para alimentar o filho que está morrendo de fome, eu nem vou precisar recorrer ao estado de necessidade. Porque se ele furtou um pão, eu vou poder falar na incidência do princípio da insignificância. O sujeito furtou um pão de uma mega rede de supermercados. E ele furtou o pão para alimentar o próprio filho. Tá, seria estado de necessidade. Mas antes de falar de estado de necessidade, eu vou falar na incidência do princípio da insignificância. E incidir no princípio da insignificância, meus amigos, significa que eu não tenho tipicidade material. Eu tenho, portanto, um fato atípico. E se eu tenho um fato atípico, eu não vou falar em estado de necessidade porque eu não vou chegar até lá. Eu não vou chegar até a análise da ilicitude. Então, os elementos, fato típico, ilicitude e culpabilidade, são analisados necessariamente nessa ordem, e se eu não tiver fato típico, eu nem vou analisar ilicitude. Tá bom? Bom, agora sim, feitas essas considerações, aí eu chego aqui na análise do excesso. Excesso, a questão do excesso punível. Vamos lá. O que a gente tem sobre o excesso punível? É interessante a gente falar do excesso agora, né, quando a gente está analisando excludentes de ilicitude genericamente, porque muita gente, de forma equivocada, acaba confundindo a ideia de excesso com a legítima defesa. E não! Você pode falar em excesso punível, a título de dolo ou de culpa, em qualquer excludente de ilicitude. E tanto é assim que a ideia de excesso não é um parágrafo do artigo 25 que define legítima defesa. É o parágrafo único do artigo 23 que enumera as excludentes de ilicitude. Então veja comigo o que é que diz aqui esse artigo 23, parágrafo único. O artigo 23, parágrafo único, então, ele diz assim: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então a gente já tem aqui uma questão bem interessante, né? Questão bem interessante é a gente saber o seguinte: o excesso pode ser doloso ou culposo. Então eu posso ter um excesso intencional ou um excesso não intencional. Então, veja, quando é que a gente pode pensar, e assim, trazendo um panorama geral das excludentes de ilicitude? Já falei aqui um panorama do que é estado de necessidade, né? Então, estado de necessidade é a situação em que eu sacrifico um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. Quando é que eu teria um excesso? Eu teria um excesso quando não são observados esses requisitos. Então imagine você, por exemplo, que para que haja estado de necessidade é necessário que eu não tenha alternativa. Eu não tenha outra forma de salvaguardar aquele bem jurídico que estava em perigo. Imagina você que eu sacrifico um bem jurídico tendo alternativa. Excesso. Ou imagina você que eu poderia adotar um meio menos gravoso para salvaguardar o bem jurídico mais importante, mas eu opto pelo caminho mais gravoso. Excesso. Então, essas são situações nas quais a gente fala em excesso. Mas, e na legítima defesa? A legítima defesa é repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, utilizando-se moderadamente dos meios necessários. Então, quando é que eu teria excesso? Quando, por exemplo, eu não uso moderadamente os meios necessários. Quer dizer, eu tenho plenas condições de repelir aquela agressão. Imagina um sujeito que vai ser agredido por uma outra pessoa que é muito mais fraca do que ele, enfim, não sabe lutar, é franzino, está adoentado, está repleto de enfermidades, patologias físicas, tem uma idade bastante avançada. E o outro que será agredido é um sujeito jovem, forte, especialista em artes marciais. Quer dizer, para esse especialista em artes marciais, repelir aquela agressão é algo muito fácil. Mas ele, então, opta por puxar uma arma e deflagrar o disparo e dizer que estava em legítima defesa porque o sujeito iria agredi-lo com os punhos. Não, isso não é legítima defesa. Ele não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão. Então, veja, o mesmo se diga no estrito cumprimento de um dever legal. Imagina um policial que vai efetuar a prisão de alguém.
cumprindo ali o seu dever legal, digamos que o sujeito realmente estava em flagrante, o policial vai cumprir o seu dever legal, e o sujeito resiste à prisão. Ora, se o sujeito resiste à prisão, cabe ao policial empregar a violência, empregar a força estritamente necessária para efetuar a prisão. Tudo bem, agora imagina que ele já deteve o sujeito já foi contido, já está ali algemado no chão sei lá, né, no caso lá do George Floyd, ocorrido em 2020, e um policial norte-americano colocando o joelho no pescoço do sujeito, que já estava imobilizado, algemado no chão, sem oferecer nenhum tipo de resistência, e ele colocando o joelho em cima do pescoço do sujeito. É evidente um excesso doloso nesse caso. Não tenho a menor dúvida de que era excesso doloso. O sujeito clamando pela própria vida inúmeras vezes, um excesso doloso, um homicídio. Excesso é assim, né? O excesso faz com que você responda pelo resultado. No caso aqui, se houve dolo, excesso indubitavelmente é crime de homicídio. A dúvida seria se foi um dolo direto ou um dolo eventual, ou seja, matou para depois dizer que havia algum tipo de resistência porque não percebeu que estava sendo filmado, ou apenas apenas entre aspas, foi indiferente para com o resultado, ou seja, der no que der, não deixo de agir, né? Mas que houve uma conduta dolosa. Assim, com a devida vênia, quem discordar, evidentemente não vou entrar no mérito aqui para ficar discutindo isso, mas a mim me parece, com a devida vênia, quem discorda, que é indubitável que houve um excesso doloso. Bom, exercício regular de direito. Exercício regular de direito é quando o sujeito pratica uma conduta que é permitida pelo ordenamento jurídico. Ou seja, ele pratica uma conduta que genericamente é um fato típico, mas que naquele caso específico é permitida pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, um boxeador que está efetuando socos ali, disparando socos ali contra o adversário. Então, veja, socar alguém, né, desferir bofetadas em alguém ou desferir socos em alguém, como é o caso da luta de boxe, isso a priori é fato típico, né? Aliás, a priori não, isso é fato típico. É o artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal e que fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Só que especificamente no caso das práticas esportivas, isso é admitido, isso é permitido pelo ordenamento jurídico. Então, em um caso como esse, estamos diante, indubitavelmente, de um fato típico, mas que a gente tem um excludente de ilicitude, que é o exercício regular de direito. Mas quando é que eu teria excesso? Quando, por exemplo, o boxeador deixa de observar as regras do esporte, ou seja, já acabou a luta, ele continua esmurrando o sujeito. Ou em uma icônica luta do Mike Tyson há 20 e tantos anos, a maioria nem era nascido ou era muito pequeno, mas muito provavelmente ouviu falar nisso, 20 e tantos anos, lá na década sei lá, quase 30 anos, lá na década de 90 ou começo dos anos 2000, não sei bem, mas o fato é que ele então, mordendo a orelha do adversário, quer dizer, descumpriu totalmente as regras do esporte, e obviamente eu estou diante de uma hipótese de excesso. Então, perceba que eu fui percorrendo as modalidades de excludente de ilicitude para procurar demonstrar que este excesso pode ser doloso ou culposo e ocorrer em qualquer das situações de excludente de ilicitude, tá bom? Encerro por aqui essa questão do excesso na excludente de ilicitude, tá bom? Vamos lá.